Ontem falamos sobre o amor, sobre a característica de Deus, que é o amor. Deus é amor. Vimos ontem que a Bíblia diz que devemos amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Bem, mas para fazer isso, irmãos, para manifestar o amor, o que é necessário? Quais são as condições indispensáveis para que o amor se manifeste? Para receber amor, para compartilhar amor ou para cultivar o amor? O que é necessário? Primeiro, irmãos, é necessário estar vivo. É necessário ser humano e estar vivo. As coisas não amam, irmãos, os objetos não amam. Mas é preciso ter vida, ser humano, para poder amar, para poder ser amado. Mas ainda, irmãos, é preciso que você escolha amar. É preciso que você escolha desenvolver o amor, receber o amor, manifestar o amor. Portanto, irmãos, para que você possa manifestar o amor, você tem que ser um ser moral, um ser dotado de escolha, dotado de livre-arbítrio, que é o termo mais utilizado em teologia. Você precisa escolher. Quando o Senhor Deus criou anjos e quando Ele criou os seres humanos, Ele criou seres morais. Ele queria uma relação de amor, mas para que essa relação de amor pudesse ser válida, para que ela pudesse se efetivar, esses seres criados, tanto anjos como humanos, deveriam ter a capacidade de escolher. Nós podemos e nós devemos usufruir o amor, amando e sendo amado, mas essa tem que ser uma escolha. Isso não é uma imposição. O Senhor não impôs, falou assim, vocês vão ter que amar mecanicamente. Não, mas nós devemos amar, devemos ser amados por uma escolha. Veja o texto da nossa lição na página 18. Lá diz assim: o amor divino é a evidência mais convincente de que Deus permanece em nós e nós permanecemos nele. Esse apelo de refletir o amor de Deus só tem sentido se for dirigido a criaturas que podem escolher cultivar esse amor ou, ao contrário, escolher uma vida egocêntrica. O Senhor Deus diz, ame a Deus sobre todas as coisas, ame ao próximo. Mas o que eu posso fazer para isso? Eu tenho que escolher. Isso não é uma imposição. Eu tenho que escolher, como diz aqui o texto da lição. Só tem sentido se for dirigido a criaturas que podem escolher. O Senhor Deus, irmãos, manifesta o seu amor aos seres humanos. Manifestou ao longo da história e tem manifestado o seu amor aos seres humanos. Veja o texto de João, 1 João, primeira carta de João, capítulo 4, versos 7 até 16. Eu separei algumas das frases importantes deste texto. Diz assim, amemos uns aos outros. O amor é de Deus. Quem ama conhece a Deus. Deus é amor. Veja, irmãos, eu não posso falar para o meu filho, ame fulano, ame aquela moça, case com ela. Mas ele tem que escolher. Ele tem que escolher. Nós devemos escolher. O Senhor diz assim, amem uns aos outros. Mas ele não impõe. Nós aqui devemos escolher amar uns aos outros. Mas ainda, Deus é amor. Fala sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo, o seu Filho, para que vivamos, para a propiciação dos nossos pecados. Assim é que Deus nos amou, demonstrou o seu amor, manifestou o seu amor. Deus está em nós, aperfeiçoando o seu amor. Encontramos no texto bíblico. Quem está em amor está em Deus e Deus nele. Qual a característica para saber se você está em Deus? É que você seja amorável, é que você manifeste o amor. Mas esse é um mundo de pecado, irmãos. Por que é que Deus permitiu o pecado? Por que é que Deus permitiu que Lúcifer e que Eva e Adão e depois o restante da humanidade pecassem, se afastassem de Deus e dessa maneira deixassem introduzir nesse mundo o mal?
Por que o Senhor permitiu? Por causa da livre escolha. O Senhor não podia impedir, vou impedir de fazer isso. Por quê? Porque aí não haveria amor, não haveria demonstração de amor. Mas seria sim uma posição totalitária, de força, de imposição. E o amor não é imposição. O amor é doação. O amor é entrega. O amor é escolha. A livre escolha de seres morais é entre amar e obedecer, ou não amar e desobedecer. Nós temos essa escolha. Nós temos essa escolha hoje. Quero ler um outro texto ainda da nossa lição, na página 18 também. Deus não ordenou a existência do pecado, apenas permitiu a sua existência e na cruz tomou sobre si a punição máxima pelo pecado, que o habilitou a erradicá-lo por definitivo. Nas dolorosas reflexões sobre o mal, nunca devemos esquecer que o próprio Deus pagou o preço mais alto pela existência do pecado. Muitas vezes, irmãos, nós ficamos meditando sobre o pecado, meditando sobre o mal, sobre tanto mal que há nesse mundo, mortes, guerras, perseguições. Mas nos esquecemos, irmãos, de que quem pagou o maior preço por causa do mal, por causa do pecado, foi o próprio Senhor Deus. Porque permitiu que seres humanos, seres morais, anjos, pudessem escolher entre fazer a vontade de Deus ou não fazer a vontade de Deus e dessa forma se afastar. A morte do Senhor Jesus Cristo, irmãos, é a demonstração máxima do amor de Deus. Um amor que foi demonstrado para os seus inimigos, para que os seus inimigos pudessem ser resgatados, pudessem ser salvos. Romanos 5, verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Por que Deus fez isso, irmãos? Porque Ele escolheu nos amar. E se Ele escolheu nos amar, irmãos, se Ele resolveu, na sua infinita misericórdia, nos transformar de inimigos em amigos, qual deve ser a nossa resposta, irmãos? Qual deve ser a nossa resposta moral a Deus? Vamos continuar nos nossos pecados, vamos continuar nas nossas maldades, ou vamos aceitar o amor de Deus e vamos ser recíprocos a esse amor? Que Deus esteja com cada um de nós, irmãos, motivando para que a gente possa ser recíproco ao amor de Deus, amando a Deus e amando aos seus filhos, amando as suas criaturas. Que Deus abençoe a todos e dê a todos nós o amor de Deus.